Olá! Que honra! Obrigada! André, obrigado por ter aceito o convite. Obrigada pelo convite, que honra! De verdade. Sabe que esse é uma série de programas muito especiais para mim. A gente já entrevistou alguns religiosos, mas eu acho que a gente nunca falou sobre religião. Tá bem. Talvez por medo meu, por incapacidade minha de falar sobre o assunto. Mas eu sinto que a gente está vivendo um momento que tem tanto conflito por causa de religião. Também. Que está na hora de falar sobre. Então hoje eu tenho um pouquinho mais de coragem. Então vamos. Vamos? Obrigado. Obrigada a você. O espelho está no ar. O programa Espelho é um programa que pretende ser útil para você e por isso todos os anos a gente tenta se reinventar e sempre trazer os assuntos que estão na pauta da sociedade. Esse ano a gente está quebrando uma regra que a gente colocou no primeiro programa há 14 anos atrás, que era de não falar sobre religião. Só que religião virou um assunto do nosso dia a dia. Tudo aquilo que ela gera, que acarreta os conflitos, disputa de poder, disputa de narrativa. Então a gente, nessa temporada, vai falar sobre religião. Dizem que religião, futebol e... o que mais que não se discute? Pois é, e política não se discute. Esse ano a gente vai discutir esses temas, começando por religião. Tendo alguns convidados, teremos uma monja, um pastor evangélico, uma mãe de santo e um padre. Primeira pergunta é, o que é que prega a sua religião? Bom, eu faço parte de uma ordem que chama Zen Budismo. A palavra Zen significa meditar e o budismo é formado por um personagem que viveu na Índia 2.600 anos atrás, que chamou-se Buda, Shakyamuni Buda. Ele foi um nobre que foge do seu próprio castelo, do seu reino, do seu bem-estar, à procura de tentar entender por que há sofrimento no mundo e se é possível minimizar esse sofrimento. E durante uma semana ele sentou-se em meditação e na manhã do 8º dia, ao ver a estrela da manhã, ele diz assim: eu, a grande terra e todos os seres juntos nos tornamos o caminho. Não há separação entre eu e o outro, entre eu e a natureza, a percepção que nós somos a vida da terra e estamos interligados a tudo e a todos. Porque é interessante, uma das coisas que se pergunta a Buda é isto: o ser iluminado, aquele que se torna, nós chamamos de Bodhisattva. Bodhi quer dizer iluminado e Sattva é ser. Então o ser iluminado, ele sabe que é iluminado e Buda diz não, porque se ele se achar iluminado, se ele se achar diferente e separado do outro, ele já não é mais um ser iluminado. Então o princípio básico que eu entendo como do Zen Budismo é que através de práticas meditativas, profundas e longas, você penetra esse espaço que no yoga vai se chamar de samadhi, e nós também usamos a mesma palavra, que é não identificação de um eu individual separado, que tudo que existe chamamos disso o grande vazio, e que neste vazio está cheio de todas as possibilidades, e que nós somos elementos que mexemos na trama da existência. Então não somos espectadores nem contempladores da vida, mas nós atuamos decisivamente para que haja mudanças, porque somos a vida da Terra. Então nós dizemos, não é o eu que avança em direção à iluminação, mas é o universo iluminado que se aproxima de você e você está aberto para compreendê-lo. Clarifique tanto a iluminação de Gautama e a sua própria. Você deve ser capaz de percebê-lo, inspecionando este caso em detalhe. Agora, diferente de outras religiões, eu posso estar enganado inclusive, eu não vejo nos budistas uma tentativa de convencimento para que alguém se torne adepto do budismo. Faz sentido? Faz, a gente não tem muito. Tem algumas ordens, umas ordens novas que surgiram recentemente, que ainda são um pouco mais nesse sentido, de querer convencer o outro a fazer comigo.
O mais importante, até o Dalai Lama fala isso, né? Como é que você se aprofunda na tradição que você nasceu ou que você escolheu? Mas como é que você compreende isso em profundidade? Porque uma coisa é a gente olhar a superficialidade do mundo e outra é olhar em profundidade, observar claramente. E esse é o princípio. Tem um sutra, que é um dos ensinamentos de Buda, em que fala de Kanon Bodhisattva, que seria o Bodhisattva da compaixão, e Kanka, de olhar em profundidade, ou os sons do mundo. Não é que eu olho as imagens, eu sou capaz de ver os sons, os lamentos do mundo e atender às necessidades verdadeiras. O que nos liberta de dor e sofrimento é a sabedoria. A gente procura sempre como fazer com que o maior número de seres acesse a sabedoria perfeita, independentemente se estão seguindo esta tradição espiritual, se são ateus, se são filósofos. Nós, humanos, podemos acessar um nível de consciência que é maior que a nossa individualidade, mas que é através da nossa individualidade que nós vamos agir no mundo. E, portanto, não fazemos muita briga de religião, dizer a minha é melhor que a sua, embora haja textos sagrados que isso também esteja escrito. Você vê, toda religião, quando ela começa, ela surge, ela vai dizer o meu caminho é melhor que o outro. Sim. E o que a gente interpreta hoje em dia? Era um momento histórico em que isso foi dito por uma questão do hinduísmo, que é onde o budismo surge na Índia. Eles eram todos hinduístas e com muitas deidades, né? E Shakyamuni Buda vem dizer, não, o único que deve ser adorado é o ser humano iluminado. Tanto que a imagem é quando ele nasce, ele teria andado, imagine, acabou de nascer, andou 7 passos norte, sul, leste, oeste, levantou a mãozinha para cima, outra para baixo, e disse, entre o céu e a terra, só eu devo ser venerado, que é o ser humano que acorda. Então não estamos falando das inúmeras deidades do panteão hinduísta, que é onde ele nasceu, mas ele vai dizer, não, o ser humano que desperta, este sim tem valor. Senão nós projetamos no outro, né? Eu espero que alguém me salve, alguém faça alguma coisa por mim, e nós dizemos, você tem que fazer. Faça você, comece fazendo. E às vezes você começa com uma coisa pequena, ela vai crescendo por si mesma, se é o momento certo. E esse momento, inclusive, falando em história, em momento histórico, faz com que uma mulher como a senhora tenha esse posto. Inclusive, a senhora estava me contando um pouquinho antes de uma história que aconteceu na Tailândia, né? Sobre essa relação. Então, em 1992, eu estava praticando no Japão, a minha formação foi toda no Japão, e houve o primeiro encontro de mulheres budistas da época do século passado, em Bangkok. E o que a gente percebeu que acontecia na Tailândia? As monjas não eram monjas completas. Por quê? Porque a ordenação feminina, a primeira monja histórica, Mahaprajapati, era a mãe adotiva de Buda. A mãe dele morreu uma semana depois que ele nasceu, e a tia foi ser a sua mãe adotiva. E quando ele se torna monge, ele foge do castelo, ele raspa os cabelos, ele vai fazer práticas de yoga, ele vai ter uma vasta procura por muitos anos, até que tem a sua experiência mística, ele volta para o castelo do pai para dizer o que aconteceu. E ela pede para ir junto com ele. E ele diz, não, mulheres não podem. Então ela insiste muito com ele, até que o discípulo dele interfere por ela, e ele disse assim, ele vai fazer uma palestra, e o discípulo, ele fala, todos nós somos seres iluminados. Ele pergunta a Ananda, que é o primo dele, e diz, mas escute, todos os seres, todos, mulheres também? Eu disse, claro. Então por que o senhor não ordena Mahaprajapati? Isso é um ponto importante para nós no budismo, quando falamos de discriminação de gênero, porque dizer, o ser iluminado, ele não tem discriminação nenhuma, ele está acima disso. Ele diz, não está não. Mesmo um ser iluminado, ele é produto social da sua época e do seu momento. A diferença é que percebe e pode mudar, enquanto o outro percebe e não quer mudar. Então essa é a diferença de Buda, que na hora que o Ananda fala para ele, ele fala, nossa, é mesmo, eu não tinha me dado conta que eu estava discriminando as mulheres. O que acontece nessa continuação histórica? Tem um determinado momento na história das mulheres budistas, das monjas, que é uma lacuna. Ninguém escreveu, imagine que eram só os homens que escreviam. As mulheres, a maioria delas analfabetas. Então tem uma lacuna histórica, tem uma monja aqui, depois tem outra aqui. Nesse período, que era mais de 100 anos, não aparece o nome de ninguém. E os países do sul da Ásia disseram, então não existe mais linhagem feminina.
porque só quem poderia fazer essa conexão seria Buda, e Buda já foi embora. Enquanto que os países do norte da Ásia, que é de onde minha prática foi no Japão, eles vão dizer não, homens podem ordenar novas monjas e vamos dar continuidade à ordem monástica feminina. Então, quando eu cheguei lá na Tailândia, e foi muito interessante, tinha uma monja tibetana, que hoje é uma grande geshe, que a gente chama mestra, e ela insistia muito com as moças da Tailândia, dizendo, escute, vocês são monjas, vocês não podem ficar nesse limbo, nessa é e não é, ao mesmo tempo, vocês têm que exigir seus direitos. Então a gente encontra na Tailândia ainda o budismo, que é o budismo do sul da Ásia, que é o budismo mais ortodoxo, onde existem ainda muitas mulheres que se vestem só de branco, elas renunciam à família, entram na família de Buda, mas ficam no umbral da porta, como se não entrasse na sala, né? E a gente insiste muito com elas, dizendo, não é por você. Porque às vezes a pessoa fala, não, mas eu não vou defender os meus direitos, eu não preciso, eu fiz um voto maior do que esse. Sim, o voto é maior, mas de todas essas mulheres que têm uma capacidade intelectual, uma capacidade espiritual que pode servir melhor à humanidade e dizer, não, não vou lutar pelos meus direitos. Então, foi interessante, isso foi em 1992. Outra educação é possível, feminismos, racismo e inclusão na sala de aula. O que eu gostaria que a minha professora soubesse? Que a minha irmã Sheila morre de inveja de mim só porque sempre que a minha mãe vem na reunião da escola, os professores me elogiam, os professores da Sheila só reclamam dela. O que eu gostaria que a minha professora soubesse? Que eu tenho muitas dificuldades nas atividades. Às vezes eu não faço as atividades não é porque não quero, mas porque não sei. O que eu gostaria que a minha professora soubesse? Que eu sou um garoto com coração de ouro. Essas respostas só reforçam a minha certeza de que é necessário repensar a escola e propor algo novo que vá além dos modelos. As práticas pedagógicas estão em constante mutação. A pedagoga Luana Tolentino registrou um conjunto de crônicas a partir de sua experiência em sala de aula, disponibilizando mais uma fonte de se pensar o espaço escolar de forma inclusiva, antirracista e feminista. Outra educação é possível, feminismos, racismos e inclusão na sala de aula, da autora Luana Tolentino. Quando foi que a senhora recebeu a convocação do budismo? Eu fui jornalista, trabalhei no Jornal da Tarde, em São Paulo. Eu acho que na época de ser repórter, era repórter da Geral, era muito impressionante lidar com toda a sociedade, estar em várias áreas diferentes. E aí fazíamos muita matéria de pesquisa. E uma delas eram sociedades alternativas. E coube a mim fazer uma matéria sobre sociedades alternativas na Califórnia. E lá já haviam grupos zen budistas que trabalhavam com a terra, sem agrotóxicos, que reciclavam. Eu achei tudo isso muito interessante. E um pouco antes, houve a Guerra do Vietnã. Você é muito jovem e não viu essas revistas da época. Tinham 3 revistas. Chamava Manchete, Cruzeiro e depois apareceu uma Fatos e Fotos. E essas 3 revistas tinham na capa os monges no Vietnã que punham fogo no próprio corpo para chamar a atenção do mundo para que a guerra cessasse. Isso para mim foi muito impressionante. Que espécie de controle é este? Como é que alguém pode pôr fogo no corpo e ficar parado em meditação queimando? Isso me interessava. Outra coisa que me interessou, os Beatles meditavam. Teve aquela época que foram para a Índia, outros grupos de rock and roll que eu acabei conhecendo e me interessando, Yes, Pink Floyd, eram grupos que tinham práticas meditativas. Eu falei, o que é isto? Esse povo inteligente que eu acho que fazem poesias tão bonitas, eles meditam, o que será? E acabei
Mais tarde saí do jornal, fui passar uma temporada em Londres para aprender inglês, o pretexto, e lá eu comecei a fazer meditação. Voltei para o Brasil, depois me casei com um iluminador de sons do Alice Cooper, fomos para os Estados Unidos, a vida dá voltas. Maravilha! Pois Fomos morar em Cocoa Beach, na Flórida, onde ele fazia iluminação de shows, de grandes shows, né? E eu sei que fiquei lá com um tempo com ele, casamos, viemos para o Brasil, voltamos e no final fomos morar na Califórnia. Quando fomos morar na Califórnia, eu já estava interessada em meditação. Um vizinho me deu um livro que falava sobre ondas mentais alfa. Eu falei, será que quando eu medito eu estou em alfa? E eu procurei centros de psicologia que usavam eletrodos, né, para induzir o estado alfa. E eu falei, poxa, mas não encontrei. Encontrei um zen, um mestre zen. Porque no livro falavam assim, que entrevistavam um mestre zen e perguntaram a ele, o que o senhor acha de usar eletrodos para induzir o mesmo estado que é possível com meditação? E ele disse, para que entrar pela janela? Essa frase me pegou. Para que entrar pela janela? Cadê a porta? E aí eu fui procurar o Zen Center de Los Angeles. Cheguei lá e falei, é isso aqui. Isto faz sentido para mim. Então, se eu começo, e eu comecei olhando a minha história, o meu passado, a minha infância, depois chega um momento que isso daí é pequeno para aquilo que é a nossa mente. Esse é um aspecto só. E a senhora falou de infância, a infância da senhora, a juventude da senhora tem acontecimentos muito particulares, né? A senhora casou com 14 anos, com 17, primeiro filho, né? Depois viveu alguns conflitos pessoais. O que é que estava acontecendo naquela época da sua vida e o que é que acontece agora? Pois é. Eu acho que tem coisas interessantes. Minha mãe gostava muito de poesia. Ela dava aulas de declamação. E ela gostava de poesias filosóficas. Então, assim, comecei a minha infância, a minha vida, já com reflexões sobre posições sociais e pensamentos filosóficos que eram a partir das poesias da minha mãe. E eu me questionei muito cedo. Eu lembro um dia, sentei-me com ela e falei, mãe, por que a gente pode odiar tanto quem nós amamos tanto? Que eu estava brava com ela por alguma razão. Como é que ódio e amor estão tão próximos um do outro, né? E eu comecei a ler muito. Com 9 anos, comecei a ler tudo que tinha na casa, li um pouco de Nietzsche, enfim, uma procura de que Deus é esse que a minha mãe fala. Uma igreja católica que frequentávamos, minha mãe era católica, a família toda, e eu falava, mas Jesus não ensina bem isso que vocês estão fazendo. Porque tínhamos uma casa que tinha... Minha mãe trabalhava fora, era professora, orientadora, e tinha pessoas que vinham cuidar de nós, eu e minha irmã, e às vezes a carne que é para a mesa não é a carne que é na cozinha. A sobremesa da mesa não era a sobremesa da cozinha. E eu ficava muito tempo com essas senhoras que ficavam em casa. E eu falava, tem alguma coisa errada? E Jesus não ensinou isso desse jeito. Eu falei, eu não vou mais à missa e eu vou entender o que é isso. E me questionava, que Deus é esse que minha mãe fala? Porque eu sempre tive uma grande admiração pela minha mãe, era uma mulher inteligente. E ela fala de uma coisa que eu acho que é absurda, que não é real, que não é verdadeira. Com 28 anos é que eu começo a fazer práticas meditativas e a pergunta era, quem é Deus? Inclusive, quando eu fiz algumas experiências com LSD e coisas do gênero, mescalina, a pergunta era, o que é Deus? Porque há muitas pessoas que tomavam alucinógenos, mas para fazer uma festa. Mas eu tinha uma questão muito grande em mim. O que é vida? O que é morte? Para que vivemos? Por que nasci nesta época? O que eu posso fazer com esta coisa chamada minha vida neste momento? E com isso eu fui tendo algumas expansões de consciência, sem dúvida alguma, né? Porque tinha um foco e um questionamento muito importante. Quando encontrei o Zen, nunca mais usei droga nenhuma, já não usava fazia tempo, porque eu percebi que a mesma abertura de consciência que eu podia conseguir com alucinógenos, eu podia conseguir com respiração consciente. Basta você sentar e respirar conscientemente e deixar que a sua mente livre acesse os planos mais profundos de consciência, que é onde não há separação, onde nós estamos juntos.
Cada vez que diz que é divisível, não é a mente una. E essa mente una é nossa. É nosso direito e dever de nascença acessar essa visão que Buda falou há 2.500 anos atrás, 2.600 anos atrás, e que nós deixamos um pouco de lado. Ficamos tão preocupados com coisas materiais, em obter coisas, como se isso preenchesse um vazio existencial que é do conhecimento. Porque quando a gente encontra o conhecimento e começa a questionar-se, não há nada mais satisfatório do que não é que vai saber tudo, mas perceber quão pouco sabemos e quanto mais nós podemos conhecer. Não pode cessar a busca. Não tem um lugar que diz, eu já sei e acabou. É sempre, nossa, mas que maravilhamento que é a existência. O budismo tem vários ensinamentos, eu sempre fico muito encantado quando alguém me conta. Aí agora eu vou propor uma cena daquelas, quando alguém encontra com o mestre. Vou fazer uma pergunta que é bem contemporânea, que é bem da nossa época. Ó mestre, como é que a gente vai encontrar a sabedoria para lidar com a relação que nós temos com a religião hoje, que muitas vezes a gente fica julgando a religião do outro, a roupa do outro, com quem a pessoa se casa ou se relaciona, e a gente fica tentando determinar como deve ser a vida do outro e não olha para a gente. Existe sabedoria para isso? Existe, porque tem que sair do eu. Esse ego, que o Freud vai chamar de ego, que é o euzinho menor. Uma pessoa forte não discrimina. Uma pessoa que sabe quem é, não discrimina ninguém. Quem é que discrimina, tem preconceitos, não compreende outro, é intolerante? É o mais fraco. E a gente tem que ter piedade dele, sabe? É difícil isso, sentir compaixão por aquele que nos acusa, que nos faz mal. Há uma história que eu gosto muito, que é do Dalai Lama, de um monge que, quando teve a invasão chinesa, foi preso, torturado. Quando ele sai, finalmente, encontra-se com sua santidade, ele pergunta, meu filho, o que foi pior para você? As torturas, o frio, o abuso de todas as formas morais e físicos? Ele disse, mestre, por um instante quase deixei de sentir compaixão por quem me torturava. Este é o nível de compaixão que nós temos que chegar. Como é que eu sinto compaixão por aquele que me faz mal, por aquele que não me compreende, por aquele que abusa de mim, porque ele é um ser que não está vendo. Ele é um ser que não despertou. E a única coisa que nós verdadeiramente podemos fazer é dizer que desperte, que saia desse lugar tão pequeno, tão medroso, tão inferior, que eu preciso destruir o outro porque o outro é uma ameaça para mim. Nós trabalhamos muito com discriminação no Japão. Os últimos anos meu de treinamento no Japão eram com vários tipos de discriminações que estão, inclusive, dentro do budismo e de textos sagrados. Como é que a gente revê isso com o olhar de agora? Houve um momento histórico que era assim, nós não podemos apagar a história e mentir sobre a história, mas o que houve? Uma grande mudança. Não é mais assim, nós não vivemos mais assim. Embora de vez em quando você dá um passo para frente, um 3 para trás, a gente não desiste. É uma coisa importante, a gente não desiste. Deu 3 para trás, agora a gente dá uma corridinha e vai 4. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Obrigada a você. Querido. Até semana que vem. Do crente ao ateu, entre você e eu, do bandista ao judeu, ninguém explica onde o teu Deus prega intolerância. Então, sem arrogância, sem ignorância, deixa usufruir da minha total liberdade, sem tentar me impor a sua fé, sem se achar o real dono da verdade, sem bater na minha porta, sem quebrar no meu santo, sem se benzer na minha presença, sem chutar a minha oferenda, pô. Deixa eu bater no meu tambor, rezar minhas 60 Ave Marias, deixa eu ir pra igreja todos os dias. Deixa eu louvar no meu canto, adorar o meu santo, deixa o meu axé, meu saravá, meu amém. Deixa eu também adorar e abraçar o meu Deus, mas jamais se ache superior pelo seu Deus ser diferente do meu. Porque eu sei que não importa o símbolo que tu carrega no peito, o seu Deus sempre pegará a paz, o amor e o respeito. Bom, agora vamos fazer um ping-pong aqui. Ok, um pássaro
Meu pai. Um país, Brasil. Um canal, esse. Um botão, inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa e para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. Clica. Clica, 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 clica. Clica, clica, clica.